Olá, pessoal, eu sou a Márcia. E eu sou a Clarissa. Atuamos na área de liderança e somos as criadoras do Líder de Alta Performance. Hoje vamos fazer um bate-papo sobre as principais perguntas que a gente ouve das pessoas que estão em cargo de liderança ou que estão querendo chegar lá. Márcia, o que é ser um líder de alta performance? É aquele, Clarissa, que agrega valor para a empresa onde trabalha e para o time que lidera. O time desse líder gera resultados consistentes, constantes e com sustentabilidade. Ele está sempre em movimento, buscando estar sempre fora da sua zona de conforto. Busca sempre mais. É o tipo de profissional que todos querem. Ele não é contratado, ele se vende. Algumas características que predominam e marcam nesse líder é que ele se posiciona, ele tem energia, tem inteligência emocional para lidar com frustrações e problemas, tornando-se cada vez mais uma pessoa antifrágil. Sabe a hora de falar e ouve mais do que fala. Tem mentalidade estratégica e de crescimento. Tem foco na solução. E isso não quer dizer não tratar os problemas, mas sim aprender com eles e seguir adiante. Maximiza os pontos fortes, reconhece e minimiza seus gaps. Procura constantemente se desenvolver e em ambientes desafiadores. Gosta, cuida e desenvolve as pessoas. É muito mais do nós do que do eu. Clarissa, temos falado muito sobre uma habilidade de inteligência emocional que é a empatia. Como aplicar a empatia na prática? Ter empatia com a equipe é essencial para a liderança de alta performance. Algumas dicas para aplicar a empatia na prática são: primeiro, exerça a escuta ativa. Quando alguém falar com você, dedique-se sua total atenção. Evite interromper a pessoa e demonstre interesse no que ela está dizendo. Uma dica é usar palavras que a própria pessoa usou para demonstrar que ouviu. E antes de tirar suas próprias conclusões, pergunte sempre para compreender o contexto ou a situação. Isso evita mal-entendidos e mostra à pessoa que você valoriza o modo de pensar dela. Observe expressões faciais, linguagem corporal, tom de voz, com o objetivo de compreender as emoções das pessoas. A linguagem não verbal é sempre muito importante e reconhecer essas pistas te ajuda a captar como a pessoa está se sentindo. Sempre que possível, imagine-se na posição da outra pessoa. Pense como você agiria em uma situação semelhante à dela. Se alguém estiver passando por um momento difícil, ofereça ajuda sempre que possível. Pergunte à pessoa como pode ajudar, ou apenas ouça se for essa a intenção dela. E esteja atento às próprias emoções. Não estamos bem todos os dias, e isso te ajuda a ser mais compassivo com as outras pessoas. Recolha-se quando não estiver bem. Incentive um ambiente onde as pessoas possam se mostrar vulneráveis e compartilhar as dificuldades. A melhor forma de fazer isso é compartilhar as suas. Todos somos humanos e o líder não deixa de ser também. Márcia, metas é sempre um tema muito importante. Como ter um maior engajamento da equipe para o alcance dessas metas? As pessoas precisam saber o que estão fazendo e por quê. Então, a principal dica aqui é manter a equipe alinhada com o processo de definição de metas e ouvi-las. As metas precisam ser claras e desafiadoras. Além de ter um propósito claro, isso faz mais sentido para o trabalho. Devem ser ambiciosas, mas atingíveis, pois metas inatingíveis desanimam a equipe. Outra dica é quebrar a meta em etapas menores, trazendo a sensação de pequenos atingimentos de curto prazo. Isso torna o processo mais visível e ajuda a equipe a sentir que está avançando, o que mantém uma motivação alta. Fornecer feedbacks contínuos também é importante, pois ajuda a corrigir a rota se necessário. O reconhecimento é uma forma poderosa para manter o entusiasmo. Outra coisa importante é incentivar a colaboração. Quando as metas são compartilhadas, cria-se um ambiente construtivo onde todos podem dar ideias para atingir um objetivo. Quando o funcionário participa dessa construção, ele se sente mais valorizado e comprometido com o alcance. Nessa linha, é importante dar autonomia para a equipe ter controle de como atingirá suas próprias metas. Mantenha sempre um diálogo aberto sobre metas, estabelecendo prazos realistas e criando um senso de urgência equilibrado. Se algo estiver bloqueando o progresso, o rumo ao atingimento, mostre-se aberto a encontrar soluções e ajustar estratégias, recursos, expectativas, mas sempre mantenha o foco no resultado. Um grande desafio do líder é desenvolvimento de pessoas e a habilidade de lidar com pessoas. Como lidar com pessoas difíceis? O líder precisa entender o comportamento desse colega, quais são os motivos que levam ele a ser considerado uma pessoa, às vezes até rotulado, né, como uma pessoa difícil. Avalie, são as suas atitudes, comportamentos, colocações inadequadas ou a comunicação com ela é difícil?
O fato é que é necessário entender essa pessoa e usar mecanismos para lidar com ela e trazê-la para o seu lado é fundamental. Procure conversar sempre e entender o que pode motivar certos tipos de comportamentos. Esteja aberto ao diálogo. Procure imediatamente a pessoa para conversar quando observado uma determinada situação que startou um comportamento inadequado. Com empatia, se colocando no lugar dela. Seja claro ao dizer o que na sua percepção não foi legal. Combine reposicionamento. Isso gera uma relação de confiança, segurança psicológica e estreito relacionamento entre vocês. Por vezes, essa pessoa precisa ser mais ouvida, mais envolvida nos projetos, colocar maior responsabilidade para que ela se sinta valorizada. Aproveite os pontos fortes, todo mundo tem algo que você consegue maximizar. Faça isso e observe mudanças de comportamento. Márcia, e como dar um feedback difícil? Quem já não ouviu aquela frase, a arte de dar feedback? E é mesmo, temos vários livros falando sobre isso. É um termo tão comum no mundo corporativo, mas que gera tanta insegurança e dúvida na hora da aplicação. Aí surgem várias teorias, de feedback sanduíche, motivador, corretivo, feed-forward. No Google você encontra mais de 14 tipos de feedbacks possíveis. Feedback difícil significa que provavelmente é de orientação, que precisa gerar um aprimoramento, um reposicionamento do liderado. Afinal, feedback de reconhecimento, fazer um elogio é sempre mais fácil. Mas como então dar aquele feedback difícil? Nada mais do que se preparar para uma conversa difícil. Vamos usar o termo conversa mesmo, porque é uma conversa. Você é líder, fala e ouve do outro lado com empatia, se colocando disponível para ajudar. Alguns passos são importantes, Clarissa. Preparação com antecedência, buscar um ambiente apropriado para conversar, fazer uso da comunicação não violenta, ser específico, ou seja, ser claro e levar o fato ou o comportamento observado que ensejou aquela conversa. Promova o diálogo, ouça o liderado, a sua percepção sobre o acontecido. Seja construtivo, enfatize soluções e encoraje mudanças positivas. E, por fim, faça combinados. Afinal, o intuito do feedback é gerar um reposicionamento, ou seja, uma melhoria. Assim, é importante fazer combinados e, muitas vezes, até um ponto de controle para acompanhamento de prazos, se necessário. Outra pergunta que surgiu é como conciliar a expectativa da empresa com a expectativa do funcionário. Esse é um ponto delicado, realmente, pois a empresa tem um foco maior no resultado, mas existe uma famosa frase do Simon Sinek que diz assim: líderes não cuidam de resultados, líderes cuidam de pessoas, e pessoas geram resultados. Nessa linha, a falta de comunicação é uma das principais causas de desalinhamento de expectativas. Certifique-se que as decisões são bem comunicadas, assim como as estratégias da empresa. Sempre que possível, envolva os funcionários na tomada de decisão, especialmente quando os direcionamentos estratégicos ou metas precisam ser redefinidos. Isso aumenta o senso de pertencimento e possibilita uma maior aceitação às mudanças. Entenda que cada funcionário tem uma necessidade diferente relacionada ao reconhecimento do seu trabalho. Por isso, se possível, ofereça programas de desenvolvimento, programas de carreira diferenciados ou até mesmo ajuste no modelo de trabalho, como o trabalho remoto ou uma jornada mais flexível. Outra maneira de engajar as pessoas é possuir um programa de bonificação claro, onde o funcionário saiba o que fazer para ser premiado. Alinhe os valores comunicados aos funcionários com a cultura da empresa. Não há nada que gere mais desengajamento do que um discurso descolado da prática diária. Adotar essas práticas é fundamental para ter um ambiente de pessoas comprometidas que geram resultados sustentáveis. O posicionamento, Márcia, é fundamental para o líder. Quando preciso participar de uma reunião mais estratégica, como me posicionar? Como líder, é importante demonstrar confiança, clareza e um bom conhecimento do assunto da reunião, além de contribuir de maneira significativa com a discussão quando necessário. Podemos dar algumas dicas de posicionamento. Demonstre autoridade no assunto e, para isso, imagem pessoal é muito importante. Quando tiver uma reunião estratégica, compareça adequadamente vestido e com antecedência. Isso demonstra respeito com as pessoas que se reunirão com você. Prepare-se com antecedência sobre o assunto da reunião, revise os tópicos que serão discutidos, tenha clareza sobre os objetivos e impactos do que será discutido. Familiarize-se com dados relevantes, resultados anteriores, análise de cenário. Quanto mais souber sobre o assunto, mais terá propriedade e segurança para falar sobre ele. Foque na visão de longo prazo, ao invés de detalhes operacionais.
Mostre que as suas ideias podem impactar objetivos maiores da organização, como crescimento, inovação, posicionamento competitivo. Seja claro e direto na sua comunicação, cuidando para não demonstrar arrogância em sua fala. Destaque os pontos chaves que possam afetar a tomada de decisão e evite raciocínios muito longos, pois isso pode te fazer perder a atenção das pessoas que estão te ouvindo. Se identificar obstáculos, apresente sugestões para superá-los. Líderes que se mostram proativos e com visão de longo prazo e propõem soluções tendem a ser mais bem vistos na organização. Escute os demais participantes e demonstre respeito pela opinião e perspectivas dos outros. Caso não saiba alguma resposta, fique com o compromisso de buscar informação e responda assim que puder. Sempre que possível, baseie suas opiniões e sugestões em dados concretos. Apresentar fatos e métricas dá credibilidade à sua fala e facilita que as suas ideias sejam aceitas. Mantenha uma postura aberta e confiante. Faça contato visual. Utilize gestos apropriados e evite demonstrar nervosismo. Em reuniões em que você não é o condutor, é importante fazer perguntas inteligentes que levem os outros a refletirem sobre questões de longo prazo, riscos, oportunidades. Uma mera participação falada sem conteúdo pode ser mais prejudicial do que benéfica à sua imagem. Ajudar a construir um consenso ou encaminhar decisões, especialmente em momentos mais acalorados das reuniões, pode reforçar também a sua reputação quanto líder. As pessoas nos lugares certos são muito mais produtivas, mas como alocar as pessoas no lugar certo? Não é difícil estarmos alocando nossos colaboradores em atividades que não se sintam confortáveis em desempenhar. A pessoa certa no lugar certo minimiza estresses, erros, desentendimentos, faz com que elas sejam mais produtivas e mais felizes, trazendo maior sentido para o seu trabalho. Entender as habilidades dos seus funcionários é o primeiro passo para gerar eficiência na sua esteira de trabalho. Não interessa qual for o seu ramo de atividade, as pessoas precisam estar no lugar certo. Ficar atento ao desempenho, ter conversas claras sobre o que se espera da performance e atingimento de metas. Dar abertura para funcionário expor as suas eventuais dificuldades te levam ao entendimento sobre a melhor forma de alocação desse liderado, caso você entenda que ele não está desempenhando um bom papel onde está. Tudo passa por conhecer e ter uma comunicação transparente com ele. Márcia, existem algumas situações na liderança que são mais complicadas, em especial quando o líder precisa convencer a equipe de algo que ele não acredita. Qual a melhor forma de fazer isso? Inicialmente, se você não acredita em algo que precisa defender, considere refletir sobre os próprios limites éticos em relação à sua organização em que trabalha, para alinhar suas crenças pessoais e compreender se realmente está trabalhando em um lugar que está alinhado com os seus valores. Mas, de forma prática, para lidar com a situação, antes de convencer a equipe, entenda o porquê da ideia, pois às vezes a falta de crença vem da compreensão incompleta ou superficial da decisão. Se possível, seja honesto com a organização sobre as suas dúvidas e reservas e transmita à equipe que, embora tenha algumas preocupações, está comprometido em seguir com a decisão, pois acredita que há razões válidas para isso. Se a ideia traz algum benefício para a equipe ou para os resultados, mesmo que não acredite totalmente nela, enfatize os pontos fortes. Focar no bem maior pode ajudar a mobilizar as pessoas. Caso não encontre, pode apresentar a ideia de uma forma imparcial, permitindo que a equipe avalie prós e contras por conta própria. Isso pode criar um ambiente mais aberto e participativo e pode ajudar a encontrar um caminho que não pareça que você está empurrando para algo que você não apoia. Me considero um bom líder, mas eu não sou valorizado. É importante validar a sua percepção com os outros, seus colegas, seus liderados, seus superiores. Como faço isso? Peça feedback, colha a percepção do que as pessoas têm de você. Pergunte o que é valorização para você. Isso é algo muito pessoal. Algumas pessoas se sentem valorizadas em receber uma mensagem simples de reconhecimento pelo trabalho. Outras gostariam de um reconhecimento mais público. Outras se sentem valorizadas quando recebem bonificações, uma melhora salarial, uma promoção. De posse da percepção dos colegas, em especial superiores e subordinados, entenda se fecha com a sua percepção, se há alguma mudança de rota que precisa ser feita por você. E por fim, pense, eu estou valorizando a minha equipe? As pessoas tendem a retribuir as ações do seu líder, se espelham, seguem o seu exemplo. Márcia, uma dúvida que surge é sobre a percepção dos liderados sobre o líder. Como saber como eles te enxergam? Primeiro,
Você quer de verdade saber o que a sua equipe pensa de você? Pois quando você pergunta, precisa estar preparado para a resposta. E é por isso que muitos líderes não sabem o que o outro pensa da sua liderança. E talvez não se sintam valorizados, porque têm medo de perguntar e têm muito mais medo da resposta. Pois isso pode tirar da zona de conforto. Para saber mesmo como seus liderados te enxergam, é necessário criar um ambiente de segurança psicológica, confiança, estar aberto para escutar e eventualmente algumas críticas e querer melhorar, querer mudar a partir daquilo que ouviu. Existe o melhor perfil de liderança? A verdade é que não existe o melhor perfil de liderança ou o perfil ideal de líder. Existe o seu perfil. Podemos passar dias dando dicas do que fazer, mas tudo isso precisa ser espontâneo. Você precisa respeitar o seu jeito de ser, pois só assim será autêntico. Não existe uma fórmula mágica ou receitas prontas, mas é imprescindível reconhecer seus pontos fortes e especialmente os pontos que precisa aprimorar na sua forma de liderar. Assim, surgem algumas soft skills que são essenciais, que desenvolver o conjunto delas cria um perfil de liderança que maximiza seus resultados. Tenha em mente que é necessário se aprimorar sempre, investir em você, no seu desenvolvimento. Mas não queira se colocar numa caixinha ou achar que precisa se enquadrar em um perfil pronto desse que você pesquisa. Não vai funcionar. Pegue o que você tem de melhor e maximize. Estude muito sobre o assunto para que você tenha uma evolução contínua como pessoa e profissional. Agora, veja, há mais de 20 anos eu atuo com liderança e há mais de 10 liderando outros líderes. E algo que eu posso dizer que faz toda a diferença é o seu posicionamento. Líder que fica na zona de conforto e passível não é o melhor perfil para o profissional que o mercado precisa. Então pense, além das soft skills que você precisa ter, é essencial estar se desafiando o tempo inteiro. O seu ambiente te desafia? A sua equipe te desafia? O seu superior, seu processo, você está em projetos desafiadores? Só assim troca de patamar. Márcia, uma outra pergunta que apareceu aqui é: eu preciso ter quanto tempo de cargo e de experiência para ser um líder de alta performance? Tempo de cargo ou de experiência não é sinônimo de ser um bom líder, muito menos de alcançar a alta performance. Eu posso ter um líder de alta performance que há poucos meses está no seu cargo de liderança. E posso ter um líder que está há mais de 10 anos no cargo e não está nem perto de ser um líder de alta performance. O que define isso são as atitudes do líder, quanto ele está disposto a investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional, busca seus resultados. Lembrando, hard skills não geram bons líderes. Ter experiência, conhecimento técnico na sua área é muito bom e necessário. Mas o que tornará você um líder de alta performance é o desenvolvimento das suas soft skills. E hoje já sabemos quais são as mais valorizadas no mercado de trabalho. O que fazer quando as coisas não andam no ritmo que eu quero? Será que a sua equipe sabe disso? Os passos básicos para que as entregas aconteçam como e no tempo que você espera é alinhar a entrega com a equipe, contendo o que precisa ser entregue. Deixe claro o que você precisa que entreguem. É comum o gasto de energia refazendo relatórios, corrigindo rotas por falha de especificação clara do que se precisa no final. E como deve ser essa entrega? O formato, por exemplo. Se é em formato de relatório, se é em web, se é em slide. Quais recursos a equipe precisa? Combinar os recursos é importante. Necessidade orçamentária, hora de trabalho, bonificação como incentivo, prazos. Qual é a data de uma prévia e qual a data limite para concretizar a entrega? Ficar atento ao que está acontecendo, eventuais necessidades do time, fazer ponto de controle, verificar o andamento e certificar que está tudo na rota certa. Ao longo do tempo, a equipe vai internalizando essa dinâmica e você passa a tê-los com maior autonomia. Márcia, quais as ferramentas necessárias para eu me diferenciar como líder? Talvez a questão aqui não seja exatamente quais as ferramentas, porque se tivesse ferramentas, todos que pudessem ter acesso a elas seriam líderes de alta performance. O essencial é ter consciência de como você está e aonde você quer chegar. Investir no seu desenvolvimento, colocando em prática o que aprende, estar sempre em movimento. Mas como se diferenciar? Como ser valorizado como um líder de alta performance? Se eu pudesse dar só 2 dicas, eu diria: tenha frequência e consistência nos seus resultados e mostre o seu trabalho e da sua equipe. Fechou o mês, fechou uma meta importante, reconheça seu time, comemore com eles as pequenas e grandes entregas, sempre. Além de mostrar para o seu time as entregas, é extremamente importante dar visibilidade para o seu superior.
Mostrar o valor que você tem para a empresa. Não espere que os outros percebam resultados. Mostre você mesmo. Faça um reporte semanal, quinzenal, mensal. Enfim, com a periodicidade que faz sentido para você e que seja relevante. Mas antes disso é fundamental que, de fato, suas entregas sejam relevantes, de valor, consistentes, frequentes e sustentáveis. E já que a gente está falando em soft skills, quais são as soft skills que eu preciso desenvolver? Vou falar algumas mais valorizadas hoje no mercado de trabalho. Inteligência emocional, que popularizou por Daniel Goleman. A inteligência emocional é a capacidade de um líder reconhecer e gerenciar as próprias emoções e as emoções dos outros. Líderes de alta performance possuem um alto nível de empatia, sabem ouvir, respondem de forma assertiva, mantêm o equilíbrio emocional, mesmo sob pressão. Isso gera confiança e um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo. Por exemplo, pense em um líder que sempre consegue acalmar os ânimos durante uma crise, criando uma sensação de segurança entre os membros da equipe. Essa é uma característica que define um verdadeiro líder que tem inteligência emocional. Mentalidade estratégica. Líderes de alta performance possuem uma visão clara do futuro e a habilidade de comunicar essa visão de uma forma eficaz. Eles não só enxergam o que a organização precisa alcançar, mas também como chegar lá. A visão estratégica permite que eles identifiquem oportunidades, façam escolhas acertadas e mantenham a equipe focada no objetivo maior. Por exemplo, o Steve Jobs tinha uma visão clara que ele queria colocar um computador em cada casa e trabalhou incansavelmente para realizar essa visão. Ele sabia que inspirar a sua equipe com um objetivo audacioso era essencial para manter a inovação constante. Capacidade de desenvolver pessoas. Líderes de alta performance sabem que o sucesso vem por meio das pessoas e, por isso, dedicam tempo ao desenvolvimento das equipes. Promovem colaboração, oferecem oportunidade de crescimento, delegam responsabilidade de forma que cada equipe consiga atingir o seu potencial máximo. O foco é sempre na criação de equipes de alta performance, com um forte senso de propósito e engajamento. Capacidade de tomada de decisão. Líderes eficazes também sabem que a alta performance exige decisões rápidas e acertadas. Eles analisam dados, consideram diversas perspectivas e não hesitam em assumir riscos calculados. Além disso, são responsáveis por suas decisões, reconhecendo acertos e aprendendo com os erros sem deixar a equipe desmotivada por falhas. Por exemplo, o Jeff Bezos, ao longo da sua história na Amazon, tomou decisões ousadas, como a criação do Amazon Prime. Ele se baseia no princípio de decisões de alta velocidade para manter a empresa sempre inovando. Mentalidade de crescimento. Líderes de alta performance possuem mentalidade de crescimento. Acreditam que as suas habilidades e da sua equipe podem ser desenvolvidas por meio de esforço e aprendizado. Essa mentalidade permite que vejam os desafios como oportunidades e o fracasso como uma chance de crescimento. Exemplo, a capacidade de ver o erro como parte do processo de aprendizado é uma característica do Elon Musk, que enfrenta cada falha como um trampolim para o sucesso. Inteligência relacional é uma capacidade de lidar consigo mesmo e com o outro, reconhecendo e respeitando suas qualidades, os pontos de melhoria e as limitações. Líder tem a chance de construir conexões, fortalecer a comunicação e criar um ambiente de confiança. Desenvolver a inteligência relacional faz com que as equipes se sintam ouvidas e valorizadas, resultando em um ambiente mais saudável e de alta performance. Resiliência e antifragilidade. Resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal depois de sofrer pressões que poderiam ser deformadoras. Consequentemente, a pessoa resiliente é aquela que, mesmo sendo pressionada, consegue retornar à sua forma original. Capacidade de adaptação e resiliência tornou-se mais importante do que nunca. Nesse contexto, surge o conceito de profissional antifrágil, uma figura capaz não apenas de suportar os desafios do ambiente corporativo, mas também de prosperar com eles, aprender com situações difíceis e sair deles ainda melhor. Tem a flexibilidade, que é estar aberto a mudanças e disposto a lidar com diferentes ferramentas, ideias diferentes da sua. É ter também uma visão de futuro, entendendo que mais transformações sempre estão por vir. E que se atualizar nesse sentido é sempre a melhor maneira de crescer na carreira. É ver uma mudança ou uma nova ideia como uma oportunidade de crescimento e de aprimoramento. Comunicação. Comunicação é uma soft skills que a gente vai conversar demais aqui. Uma comunicação eficaz reduz conflito, engaja, mobiliza as pessoas, melhora o clima, estabelece conexões. O líder precisa saber se comunicar para ter uma equipe de alta performance.
Tem também a resolução de conflitos. O líder que tem a capacidade de solucionar conflitos tem seu time muito mais engajado. Os conflitos vão acontecer sempre, é inevitável, e é importante saber lidar com eles, sem se esquivar. Mas resolver sempre, com alguns passos que podemos citar. Primeiro, seja neutro, sem tomar partido de uma das partes, para atuar como mediador. Reserve tempo para entender e administrar o conflito. Segundo, seja assertivo nas suas colocações, com visão construtiva e não punitiva. Terceiro, tenha empatia. Se coloque no lugar dos envolvidos para conseguir avançar na solução. Essas são as principais habilidades e investir nelas te ajudará a ter mais resultados como líder. A liderança de alta performance não é sobre atingir metas, mas é sobre desenvolver continuamente e inspirar os outros à ação. Agora que você já sabe o que é necessário para ser um líder de alta performance, eu te pergunto: quanto vale para você alcançar esse nível de respeito, reconhecimento, oportunidade na sua carreira? Queremos que você tenha todas as ferramentas e suportes necessários para alcançar isso. O caminho está aqui e o primeiro passo é investir em você mesmo. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Estamos juntos para crescer e evoluir nessa comunidade de líderes engajados. Vamos juntos transformar a sua carreira. Você merece isso. Vou ter que fazer de novo? Olá, pessoal? Pera, não entendi. Olá, pessoal, eu sou a Márcia. Não deu certo, tá. As características que predominam e marcam esse líder é que ele se posiciona. Ele se... Começa de novo. Ou que estão querendo chegar lá. Corta. Deu? Você achou que deu? Mas agora eu me perdi em como fazer a primeira pergunta. Estaremos ao seu lado nessa comunidade? Já me perdi. Viu? O dela é só 2 e ela não conseguiu. Já me perdi. Posso ir fazendo aos poucos também? Ele corta. Nessa jornada, estamos todos buscando crescer e evoluir. Eu não consigo, gente. Evoluir. Junte-se a essa comunidade de líderes engajados. Eu já me perdi, já. Tava bom? Tava. Para te apoiar em cada... Quase deu certo, mas não deu. Quase não deu.